O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e provais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos na primeira leitura da carta aos Romanos, que inclusive estamos desde o início agora da semana, ouvindo São Paulo falar aos romanos, aqueles que não pertenciam inicialmente ali ao povo escolhido, pagãos. São Paulo está se dirigindo a eles, falando a eles a respeito da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a comunidade que já tinha se formado ali em Roma. E São Paulo está tratando daquele tema que nós conhecemos, já ouvimos, aqui e acolá, retorna, da justificação que Deus realizou, Deus nos justificou. A justificação que Deus realizou em Jesus Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo em Jesus Cristo, por meio dele. Ele rompeu o muro de separação que existia entre nós. Mas a justificação que é alcançada pela fé e não pelas obras. Então, gostaria de retomar só alguns pequenos trechos da leitura para refrescar aqui a cabeça. Acabamos de ouvir a leitura, mas para frisar alguns pontos. São Paulo diz: agora, sem depender do regime da lei, a justiça de Deus se manifestou atestada pela fé. Justiça de Deus essa que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que têm fé. Depois ele ainda diz, versículo 25, aqui é o capítulo 3, Deus destinou Jesus Cristo a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação, mediante a realidade da fé. Então aqui a gente recorda, lá no Antigo Testamento, a expiação que o povo de Deus fazia, oferecendo sacrifícios, animais, mas especialmente no dia da expiação, o Yom Kippur, um dia no ano, tinha o dia da expiação em que o sumo sacerdote entrava lá no templo, e na Arca da Aliança, a tampa da Arca da Aliança era chamada de propiciatório, e que ali ele aspergia o sangue do carneiro, o sangue do cordeiro, e que realizava então a expiação dos pecados do povo. E a gente tem então em Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não mais quiseste sacrifícios e vítimas, mas deste-me um corpo
Eis que venho fazer vossa vontade. E agora é o sangue do sumo sacerdote, Jesus Cristo, superior a qualquer símbolo que era, porque não conseguia de fato, na raiz, tirar o pecado do mundo, o sacrifício de animais. Agora, a vontade obediente de Cristo, em primeiro lugar, a sua obediência até a morte, morte de cruz, realiza para nós a expiação dos pecados. Mas isso mediante a fé, por meio da fé, porque para quem não tem fé, não vale de nada. Depois, ainda no finalzinho da primeira leitura, diz: com efeito, julgamos que o homem é justificado pela fé, sem a prática da lei judaica. Acaso Deus é só dos judeus? Não é também Deus dos pagãos? Sim, é também Deus dos pagãos, pois Deus é um só. Então, São Paulo aqui está dizendo, está anunciando ali aos gentios, aos pagãos que estavam ali, que agora o Evangelho está entrando no Império Romano também, vai ser espalhado ali para todos os lugares. Então ele está dizendo, Deus não é só Deus dos judeus, é Deus dos pagãos. A gente poderia dizer assim, Deus é só Deus dos católicos, dos cristãos? A gente escuta, né? Deus é um só, então Deus é nosso, Deus é também dos outros. Só que nós não podemos esquecer que São Paulo está dizendo aqui, que Deus é Deus dos pagãos, mas dos pagãos que têm fé, ué. É isso que ele está dizendo, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que nós assumimos pela fé. Esses pagãos aqui eram pagãos em relação aos judeus, que nosso Senhor Jesus Cristo veio por meio dos judeus, a salvação vem dos judeus, disse a samaritana, mas a samaritana teve que acreditar em Jesus. Os samaritanos tiveram que acreditar em Jesus. Deus é um só, e é realmente um só, o Deus de Jesus Cristo. Que Jesus deu essa missão à igreja de anunciar a todos os povos, de fazer chegar a todos os povos, senão não precisava de missionário. Não precisava que os jesuítas viessem aqui para o Brasil, viessem para a terra que chamou Terra de Santa Cruz, anunciar o Evangelho. Não precisava, bastava a gente não fazer mais nada. Não é isso aí que não pode mais levar o Evangelho aos índios? Pelo amor de Deus. A verdade do Evangelho. Ai de nós, se missionários não tivessem levado, muita gente que derramou sangue pela propagação da fé. São Paulo não precisava ir para Roma, São Pedro. Enfim, tema para outra pregação, né? Mas bem, então a importância da fé em Jesus Cristo para acessar a filiação divina. Nós somos filhos de um mesmo Pai, um Pai que tem um Filho chamado Jesus Cristo, Deus e homem. E somos filhos nele. Agora, o que é a fé? Então, Padre, se é por meio dela que a gente alcança a expiação dos pecados, a salvação, o que é a fé? Bem, quando a gente quer alcançar uma fruta, por exemplo, a gente estende a mão e toma um caju, a da minha terra, uma manga, que tem em todo canto, né? A manga. Mas quando você não consegue alcançar, o que você faz? Você pega lá uma vara, né? Põe uma garrafa PET ali na ponta da vara, um pote, né? Amarra ali para você cutuca e tira ali. O caju é bem sensível, se cair no chão já machuca. Então você põe ali no caju, na manga, vamos usar a manga, né? A vara. Bem, a mão, a gente poderia dizer, meus irmãos, que é a fé humana. Em que sentido? Sei lá, acabou a missa aqui, eu digo, olha, vocês viram a Rogerinha? Aí você diz, quem é a Rogerinha? Fala, aquela que estava cantando, a loirinha que estava ali, ó, com a blusa listrada ali, ó. Aí você, vi, padre, ela virou aqui à esquerda, obrigado. Veja, talvez nem conheça você, mas eu acredito que o que você está dizendo é verdade. Vou lá atrás e encontro a Rogerinha. A não ser que você tivesse se enganado. Mas é a fé humana, eu acredito no que você disse.
O médico passa um remédio, é uma fé humana, a gente toma. A gente não vai lá estudar medicina, farmacologia. A gente acredita e toma. Né? Você vai lá, você acredita que o cara está colocando a gasolina lá. Quer dizer, a gente até sai para dar uma olhadinha, né? Mas você acredita que a gasolina ali, pelo menos, não está adulterada. Enfim, a gente precisa de uma fé humana para as coisas. Senão, não fosse estudar aqui para entender se o cara que fez isso aqui fez certo, não vai falhar o microfone. Não, a gente acredita. Acredita no operador de áudio lá. Agora, para a gente alcançar verdades mais lá em cima, superiores, as verdades da fé, as verdades de Deus, a gente precisa de uma vara, que é um dom sobrenatural, que é a fé sobrenatural. Para a gente acreditar que a Virgem Maria é mãe de Deus, foi concebida sem pecado, mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida, a gente não é só com a fé humana. A gente precisa do testemunho interior do Espírito, o dom da fé sobrenatural. Precisa de uma vara. Para a gente acreditar que o que está escrito aqui, que o que nós estamos ouvindo é a palavra de Deus e não palavra humana, e por isso a gente molda a nossa vida conforme essa palavra, a gente precisa da vara, da fé. Para que a gente acredite que o sacerdote, quando perdoa os pecados, é o sangue de Cristo derramado sobre nós, não basta uma fé humana. Sim, a gente até escuta a pregação da igreja por meio de homens, mas nós sabemos que é de Deus, e damos também o nosso assentimento a Deus. A gente diz, sim, Senhor, eu creio, e até aumentar ainda mais a minha fé. Bem, meus irmãos, lá na mangueira, sabe aquela manga que você olha assim e fala, meu Deus, é aquela ali, ó. Chega a estar, às vezes, até com aquelas gotinhas do leite da manga, assim. Você fala, é aquela, está bem madurinha, é essa que eu quero. É a Santíssima Eucaristia. É o fruto mais precioso que nós precisamos da vara da fé para receber de Deus, acolher de Deus, esse dom maravilhoso. Nenhum de nós com fé humana pode, mas o gosto é de pão, é mesmo o corpo? Meu irmão, se você não acreditar, eu acredito na mulher que disse da Rogerinha, se você não acreditar em Jesus Cristo que disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, se você não se dobrar, dizer, Senhor, dai-me esta vara da fé, você não experimentará os frutos mais preciosos da redenção. Ele é a árvore da vida que oferece para nós os frutos maravilhosos que alcançou, que fez brotar para nós da árvore da cruz. E é assim que nós escutamos a pregação da igreja, que ecoa a voz dos apóstolos, que ecoa a voz de Cristo. Dizemos, sim, Senhor, meu Deus, eu creio, aumenta a minha fé. E assim, meus irmãos, que nós vamos acreditando em todas as outras verdades de fé que a igreja nos apresenta, na ressurreição, acreditamos na vinda do Espírito Santo sobre nós. Claro, maior que o mistério da Eucaristia, claro que é o mistério da Santíssima Trindade, mas a melhor forma de chegar e mergulhar nesse mistério é justamente chegando à Eucaristia, porque nele nós então experimentamos o amor do Pai, a unção do Espírito, a salvação de Cristo. Vamos, meus irmãos, agora sem demora, voltar os nossos olhos, o nosso coração para o altar, porque dali nós teremos a nutrição para o nosso corpo, para a nossa peregrinação nessa terra, até, como disse Jesus, o dia em que experimentaremos o fruto da videira no reino dos céus. Lá, Ele mesmo vai se cingir seus rins, sua cintura, e vai nos servir na mesa do banquete, da festa que o Pai preparou para nós, as núpcias do Cordeiro.